Então, nessa hora, sem perca de tempo, vamos cantar Somente Crer, receber o pastor. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Pai Celestial, humildemente estamos na Tua presença nesta manhã, agradecidos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de podermos juntos, ó Pai, meditar nas Tuas promessas, na Tua palavra, ouvir do Senhor através da Tua mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos dá, ó Deus, o sustento que precisamos para continuarmos nesta caminhada que cremos que o Senhor está na frente. É o Senhor quem guia o rebanho, o Teu pequeno rebanho, em todos os lugares aonde o Teu povo se reúne. Que o Senhor possa se fazer presente, curando, salvando, perdoando e libertando. Humildemente nós rogamos pela Tua infinita graça sobre cada um, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. É bom saber, né, que somos ovelhas. E ovelha tem pastor. E logo os soldados do presidente conduzindo Jesus à audiência
reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, tiraram a roupa dele e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Bom Deus, a bondade do Senhor tem que nos encorajar a prosseguir, porque o que o Senhor fez por nós, ninguém era capaz de fazer e ninguém será. Somente o Senhor, o Todo-Poderoso, tem esta capacidade de fazer o que fez. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, ó Pai, e abençoa-nos enquanto estamos na Tua casa, na Tua presença. Que os enfermos sejam curados, que os pecadores se arrependam, que a Tua palavra tenha livre árbitro no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o hino. Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, quis salvar para sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade para viver. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador.
naquela rude cruz, deu sua vida e pude reviver. Agora quero trabalhar, glorificar este Deus tão grandioso que um dia me salvou. Quero pra sempre ser, meu Deus, testemunha desse amor, palavra que dá vida e um caminho me abriu, caminho de vitória que me leva sempre a estar na presença gloriosa do Senhor. Lá no Calvário se abriu o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. E mostrou o grande amor do Salvador. E mostrou o grande amor do Salvador. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Exatamente naquele dia, no Calvário, ali mostrou a totalidade do amor de Deus. Deus não precisava dar a sua própria vida por causa de nós. Ele fez por amor. Mas deixa eu me lembrar, está conosco hoje pela primeira vez o nosso mais novo netinho, né? O Gabrielzinho, do Marco e da Graciane. Nós estamos alegres, agradecidos por estarmos novamente conosco, Gedeone, a Rô, o Samuel, o Marco, a Graciane e agora também o Gabrielzinho, né? Vamos dizer, Deus os abençoe. Amém, amém. Deus os recompense por isto. Nós ficamos muito agradecidos. Irmãos, vamos lembrar uma coisa que Jesus disse que ele disse para os discípulos que há entre vós alguns que não provarão da morte até que veja o Filho do Homem no seu reino, né? E os discípulos ficaram interrogando a si mesmo quem era este que estaria e veria o reino de Deus, Jesus no seu reino. Então, de repente, a volta de Jesus estaria muito próxima naquele tempo. Mas o profeta, ele nos explica que no Monte da Transfiguração, eles estiveram exatamente no reino de Cristo. Foi ali um tipo, né, a prefiguração do reino. Quando eles se acharam debaixo daquela grande nuvem e apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. E uma voz do céu dizia:
uma voz vindo do céu: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ali foi a adoção de Jesus. O Pai, pondo sobre ele toda a autoridade, e disse: a ele ouvi. Então, o que nós devemos ouvir é a Jesus. E hoje não tem nada novo, é a mensagem. Nós vamos continuar com a mensagem aquele dia no Calvário. E também, mesmo sentado, eu quero ler mais 3 versículos de Mateus 27, versículo 50, 4 versículos, ao 53. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, a evidência de que Abraão já está ressuscitado, porque eles apareceram a muitos depois da ressurreição de Cristo. Não antes, mas na ressurreição de Cristo eles se levantaram juntos e foram vistos por muitos. É uma evidência, é a evidência cabal, concreta, de que haverá uma ressurreição de mortos, diz o profeta. E haverá aqueles que não verão, não provarão a morte, mas seremos transformados. Amém? Amém, glória a Deus. Na mensagem, aquele dia no Calvário, se nós fôssemos por um tema aqui, depois poderia parar, colocar aquele dia no Calvário, vírgula 2, né, parte 2, porque já falamos já nesta mensagem, mas não tem como, quem sabe, ir até o fim desta mensagem, com estas coisas tão maravilhosas que Deus tem nos dado através do profeta. Irmão Branda, vamos lá. Começando no parágrafo 56, nós paramos no 55 domingo passado e vamos continuar um pouco do 56. Aleluias. Você não tem que se preocupar com isto mais. Não há mais nenhuma conjectura sobre isto. Está tudo tirado. O véu foi puxado, a cortina, e fomos colocados no caminho do alto. Não precisa mais preocupar. É somente crer. Amém? É somente crer. É somente crer.
para não nos preocuparmos mais, mas para crermos e simplesmente seguirmos em frente. Nós entramos diretamente na grande presença de Deus. Aleluia! Nós estamos, irmãos, nesse instante, na grande presença de Deus. Quem está na casa de Deus, ligado na palavra, no que está escrito, crendo nisto, está na presença de Deus. Abraão sabia, e outros sabiam, que enquanto eles estavam procurando a cidade, eles sabiam que era de alguma parte. Algo tinha acontecido. Eles estavam vivendo em uma terra paralisada. Viram os terremotos, viram as tempestades, guerras e mortes. O lobo e o cordeiro se alimentavam um do outro, ou o lobo comia o cordeiro e o leão comia o boi. Isto não parecia certo. No princípio não era assim. No princípio era tudo paz. Lá no Éden, né? Era tudo paz, era eternidade. Então algo estava errado. Eles sabiam que havia algo errado. Homens matando homens, irmão matando irmão, como Caim fez com Abel, pai matando filho, filho matando pai. Há algo errado. Ele está ficando velho. Ele está morrendo. Ele está fraco. A enfermidade está sobre ele. Ele está preso. As árvores crescem. Mas não são imortais. Elas morrem. A natureza nasce, cresce e morre. Então é o pensamento de Abraão, o profeta, vendo: algo está errado. Aquele dia no Calvário foi para quê? Para mudar este quadro da morte para a vida. Porque tanto morre a natureza como morre o homem. E Deus não quer desse jeito, por isso Ele morreu por todos. As montanhas se transformam, os mares secam, as águas caem. Há algo errado. E ele procurou um lugar. Abraão estava procurando algo concreto. Uma cidade onde aquilo não acontecesse mais. Ele sabia que se ele alguma vez pudesse voltar à presença daquele que fez isto da maneira correta, ele poderia falar sobre isto outra vez com ele. Aleluia. Abraão poderia falar novamente com Deus livremente. Meu Deus. Oh, que privilégio pecador é saber nesta manhã
que você tem o caminho agora. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que procuravam por ele. Veja que Abraão procurava, irmãos. Abraão buscava uma cidade futura, cujo construtor era Deus. E Jesus ressuscitou Abraão bem naquele dia no Calvário. Jesus cumpriu o desejo de Abraão. O profeta diz que Abraão deu umas voltas nas ruas de Jerusalém antes dele subir. Porque Abraão não conhecia aquela cidade, não existia ainda. Mas aquela cidade foi feita, produzida para a semente de Abraão. E Abraão deu umas voltas naquela cidade. Aleluia. Glória a Deus. O Calvário deu isto de graça. Eles procuravam por isto. O Calvário deu isto de graça. Como rejeitaria você isto? Como rejeitar isto? Como você rejeitaria isto para se unir a uma denominação? Como rejeitaria você isto para substituir isso por algo ou os prazeres do mundo? Por que não aceitar isto? A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus, sem pecado sobre si de qualquer espécie. A abertura do véu, aleluia, que se rasgou de alto a baixo. Glória, céu, glória, paz, vida eterna, tudo está diante dele. Tudo está diante do homem. Tudo está diante de nós. Aí o profeta diz: como rejeitar isto? Como virar as costas para isto? Se isto está na nossa frente, diante de nós. Oh, irmãos, é tão real que é como você ir à geladeira, pegar um copo d'água e beber. Você vai à geladeira, você vai à fonte buscar água, porque você sabe que a fonte está ali. Você vem diante da palavra porque você sabe que a palavra está ali a seu favor. Porque Deus age conosco hoje é por meio da Bíblia, por meio da palavra. É por meio da mensagem. Muitas pessoas de repente esperam que Deus possa descer em um cortinado cor de esmeraldas e pérolas e tantas coisas, e tapete de ouro. Não. Deus desceu para o Calvário, foi passando pela manjedoura, foi passando por chicotadas, escárnios, cuspe no rosto. Aquele dia foi o golpe mortal para o poder de Satanás.
Irmãos, o poder de Satanás foi vencido no Calvário. Satanás não pode vencer um filho de Deus. Amém? O filho de Deus tem vitória. Você tem vitória. Uai, não tem um hino que diz: a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa. É o selo do cristão. A vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, ela está nas nossas mãos. Irmãos, é evidência, é concreto. A vitória está na nossa mão. A mensagem está diante de nós. Nós recebemos a mensagem da hora. Nós estamos como Abraão. Abraão ouviu a voz: sai da tua terra, sai do meio do teu povo e vai a um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Ajuntou as suas ovelhas, ajuntou os seus pertences, chamou Sara, e Ló disse: vou junto, então vamos. E foi para o lugar que Deus ia mostrar. Você não sabe, você não conhece o lugar que você está indo, mas você está em obediência ao convite de Deus. Vinde a mim, vinde a minha palavra, todos que estáis cansados. Ouça a voz do pastor, do bom pastor. Porque quando ele disse para Pedro: tu me amas, Pedro, mais do que esses outros, Pedro lhe disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro disse, em outras palavras: tu és eterno. Aí o que Jesus disse? Apacenta as minhas ovelhas. Por quê, irmãos? Porque Jesus não quer que as suas ovelhas pereçam. Ele diz: as ovelhas precisam de um pastor. E quando as ovelhas estão sendo apacentadas no rebanho de Deus, Deus já está lá aprontando as moradas para este povinho, irmãos. O mundo nos cerca, tem cerca de todo lado. Mas tem uma coisa: o nosso Deus é de cima. Amém? Cerca terrena não impede a vitória do eleito. Pode ser com enfermidade, pode ser com problemas, pode ser do jeito que for, mas de todo jeito a vitória é do filho. Vocês já viram um filho que não herda do pai? Hã? Eu nunca vi. Irmãos, vocês são herdeiros. Herdeiros de todas as promessas de Deus. Não é promessa política de governo, não, é de Deus. Então aquele dia foi o golpe mortal para Satanás. Aquilo terminou com tudo. Eu posso ver ali, ele era o Cordeiro do Éden, Jesus. Aquele Cordeiro que Deus matou para salvar Adão e Eva, para livrar-lhes da morte. Deus já usou um cordeirinho ali. Ele era o Cordeiro do Éden, da primeira sombra que veio disto. E quando Abel, pela fé, ofereceu para Deus um sacrifício melhor do que Caim, ele teve que ter colocado uma videira ao redor do pescoço de um cordeiro e entorpeceu em cima de uma rocha e apanhou uma pedra
em uma mão para lançar, puxou sua cabeça para trás e o golpeou e o feriu até que ele morresse. E sua lã estivesse banhada com seu próprio sangue. E ele se revolveu em seu sangue. Era uma sombra para aquele dia no Calvário. E ali havia um cordeiro desta terra, mas aquele era o Cordeiro de Deus que estava morrendo. Envolvido em seu próprio sangue, ele foi golpeado e ferido, apanhou, foi cuspido, criticado, espancado, e tudo mais pelo mundo, e o sangue caindo de sua lã. Oh, quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando em uma língua que Abel não pôde compreender. Ele estava balando. E quando o Cordeiro de Deus morreu naquele dia no Calvário, ele falou em uma língua que ninguém compreendeu. Vocês estão compreendendo? O Cordeiro de Abel estava balindo. Abel não entendeu aquela linguagem. O Cordeiro de Deus no Calvário falou em uma língua, clamou, ninguém entendeu. Ele chama por Elias, porque ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele chama por Elias. Veja que interpretação errada, né? Mas ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparastes? Era o Cordeiro de Deus executado, talhado em pedaços. Ele era o próprio Cordeiro de Abel. Quando ele viu a semente prometida da mulher, ele era o Cordeiro que Daniel viu, que foi executado no monte sem mãos. Ele era aquele Cordeiro que Daniel viu. Ele era o círculo, no meio do círculo, para os profetas. Tudo que ele tinha previsto foi encontrado naquele dia no Calvário. Que trouxe para dentro a grande coisa que quebrou a coluna de Satanás. Primeiro, nós deveríamos procurar o que aquele dia significava. Segundo, nós deveríamos procurar o que aquele dia tem feito por nós e o que ele fez por nós e o que ele fez por nós. Agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Primeiro devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia. Dia maior do que todos os dias. Então, o preço do pecado foi determinado. O poder de Satanás foi rompido. E agora queremos ver o que devemos fazer em troca.
O que devemos fazer em troca por todo este preço, aquele preço pago? Agora, em troca, quando Jesus morreu no Calvário, naquele dia no Calvário, ele não pagou somente o preço pelos nossos pecados, mas ele também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-lo. Pois nós, como Adão, que caiu, tem sido redimido, como o Espírito o dirigiu, então o primeiro Adão, através do Espírito que tinha controle de toda a natureza, então nós, reticência, o segundo Adão, o homem da terra, foi redimido por Cristo, então aquele dia no Calvário, e pode segui-lo. Então, qualquer homem que queira, por fé, pode seguir o Cordeiro de Deus. E pode seguir, irmãos, certos da vitória. Certíssimos como Abraão estava. Abraão não tinha uma mensagem na mão, não tinha uma Bíblia, não. Mas Abraão estava certíssimo. Mesmo que Deus tendo dado a promessa para ele, como um tipo, ele esperou 25 anos. Toda noite era iluminado pelas estrelas do céu. E dia após dia a lua brilhava. E todos os dias, toda manhã o sol nascia e o calor escaldante do deserto. Abraão passou 25 anos esperando na promessa de Deus. Oh, Deus bom. Porque assim, irmãos, já ouvi falar que tem dia de chegar a quase 50 graus a temperatura do deserto do Oriente Médio. À noite é frio, ao dia é quente. A 50 graus, eu acho que a história fala, né, irmão Wilson? Hein? A 50 graus. Alcança 50 graus. E Abraão morava em tendas, não tinha ar-condicionado. Que Abraão, hein? Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho. Oh, irmãos, não despreze este caminho. Ele entregou o Espírito Santo que enviou isto de volta à terra, para você e eu vivermos através dele. Aí o profeta vem e diz: o Espírito Santo enviou isto aqui de volta à terra, essa palavra. O profeta diz: para você e eu vivermos através dele. Isto é o que o Calvário significa para nós, é para segui-lo. Devemos olhar nisto primeiro, ver o que isto fez por nós, e agora o que devemos fazer nós em recompensa a isto. O que você e eu devemos fazer? Agora, nós dizemos: bem, eu gosto disto, isto é tudo bom, mas nós que aceitar isto, e aceitar isto, e aceitar a sua pessoa, Cristo, em nossos corações,
Então, nós que aceita isto, a sua pessoa, Cristo em nossos corações, nós que aceitar isto, esta palavra, esta promessa em nossos corações, então estamos livres do pecado. Livre de quê? Da morte. Porque pecado é morte. Pecado traz a morte. Então estamos livres da morte. Portanto, não há nenhuma algema do pecado pendurada em nós de maneira alguma. Deus, exatamente como se nunca tivéssemos pecado, é o que Deus nos vê. Porque o sacrifício perfeito feito por nós, pois Jesus disse: sede, pois, perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então não há mais nada para ser perfeito, mas somos feitos perfeitos na presença de Deus. Amém? Por isso, o profeta diz, a Bíblia diz, somente crê. É pela fé. É pela fé que nós veremos, que nós vemos a glória de Jesus. É pela fé. Ah, mas eu não dou conta. Mas creia. Creia que se você não dá conta, ninguém deu conta. Abraão não deu, Isaac não deu, Jacó não deu. Mas creu. Amém? Abraão não deu conta, né? Mas creu. Venceu. É não sair da fila. Vamos encerrar aqui, irmão. Deixa eu ter aqui a visão de Pátimo 73. O Calvário fez isso daqui por nós. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3. Malaquias 4. Ali está outra vez o sol brilhando em sua força máxima. Oh, a força do Filho de Deus brilhando em meio aos 7 castiçais de ouro. A força do sol está brilhando aqui. Mas ali, quando trata-se da palavra, então a força do Filho de Deus brilhando em meio aos 7 candeeiros de ouro. Ali está ele, o juiz, aquele que sofreu sozinho por nós. Aonde? No Calvário. Ele tomou sobre si a ira da justiça divina. Aonde? No Calvário. Para quê? Então ele sozinho pisou o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Aonde? No Calvário. Como já temos dito, para o pecador, sua voz, ali em Apocalipse 1,
é como o rugido da catarata, ou do mar furioso golpeando a costa rochosa de onda em ondas de morte para o pecador. Porém, para o cristão, para o crente, sua voz é como o doce murmúrio de um riacho, enquanto a gente repousa satisfeito em Cristo. Amém? Repousar em Cristo, esperar em Cristo. Esperei com paciência no Senhor, como disse Davi, e Ele se inclinou para mim. Aleluia, aleluia. Então, brilhando sobre nós em raios cálidos de amor, nos diz: não temais, eu sou o que era. A noiva conhece esta palavra, né? Eu sou o que era. Quem? Jesus. O que é? Jesus. E o que há de vir? Jesus. Eu sou todo-poderoso. Jesus. Fora de mim não há outro. Este é Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega. O tudo é Jesus. Amém? O tudo é Jesus. E você está no tudo, você está no Todo-Poderoso. Ele é o lírio dos vales, Jesus. A estrela da manhã, Jesus. Ele é o preferido entre milhares, entre 10.000, a minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para manifestar-se, e o sol da justiça nascerá, trazendo saúde sobre as suas asas. Que dia glorioso será! Amém? Aleluias! A nação santa, o povo eleito, compreende esta linguagem. É a linguagem do Cordeiro de Deus traduzida para nós. Não é mais língua estranha, não. Agora é língua traduzida para os filhos. Para o mundo é língua estranha, para o sistema é língua estranha, mas para o filho é na sua própria língua. Amém? Deus nos ajude, irmãos. Nesse instante, vamos inclinar as nossas cabeças. Aleluia. Vamos orar, encerrando aqui com o pastor William. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Aquele dia no Calvário foi o dia da nossa grande vitória. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos que ter gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Uma graça tão imerecível, mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida ali no Calvário, para que cada um de nós, pudéssemos ter direito a esta grande salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, então hoje é dia de Santa Ceia, a partir das 18h30 nós já estaremos aqui. Eu queria chamar a família toda nossa, que eu queria tirar uma foto aqui para nós fazer um quadro. Faz tempo que nós não reunimos todo mundo, muito embora está faltando ainda o Gabriel, o Pedro e o Guilherme, né? Mas cadê esse povo aí, irmão Eduardo, irmã Graciane? Tira aí uma foto para nós fazer um quadro. Aqui, ó.
Vem os irmãos que vai cumprimentar os obreiros primeiro e aí nós tira a foto depois, tá? Aqueles que querem cumprimentar. Aproveita os irmãos.